Boa noite. Vamos iniciar nosso estudo do Vida Consciente dessa semana. O último encontro nosso às segundas, a partir já deste domingo, será domingo às 18 horas. O CEPA vai precisar do auditório aqui para o curso de mediunidade, então tem muitas pessoas inscritas, e isso é um bom sinal também, né? Então vamos ter que mudar o horário do nosso estudo. Temos também as palestras das quartas que continuam no mesmo horário. Então, nesse propósito de termos uma noite agradável, de aprendizado, de reharmonização energética, que a gente possa se reabastecer aqui nesse ambiente para mais uma semana de caminhada, vamos vibrar uma prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Alguém pela primeira vez aqui na casa? Sejam bem-vindas. A proposta desse nosso estudo é um pouco diferente da proposta de quarta-feira da palestra, tá? É mais um estudo e uma preparação para o que a gente vai encontrar no atendimento. Não só para isso também, para a forma como a gente vai encarar a vida a partir de agora, né? Então são informações mais práticas que a gente possa utilizar no nosso dia a dia para mudar aquilo que está nos atrapalhando agora. E essa proposta de conhecimento é baseada em 3 pontos principais. Primeiro, conhecer as regras do jogo, né? Se a gente não entende quais são as regras da vida, fica difícil viver. Que a gente pode estar causando dificuldades que nem sabe que está causando, né? E hoje a gente vai falar de um tema importante, que é do pensamento. O segundo ponto, que é o mais difícil, é a mudança da conduta. Porque quando você conhece as regras, você vai ter que fazer uma análise. O que você está fazendo, ou o que eu estou fazendo que vai contra essas regras, né? Então a gente precisa mudar, é a tal da reforma íntima, né? Precisa olhar para dentro da gente e mudar esses aspectos. É difícil, mas depois que a gente envida algum esforço nisso, vale a pena. É que a gente tem essa inércia, né, de querer continuar fazendo as mesmas coisas e que algo mágico venha e tire aquilo que nos atrapalha, né? Mas nós precisamos fazer a nossa parte também. E quando essa mudança é difícil, aí tem o atendimento aqui no CEPA, né? Que é psíquico ou espiritual, né? De orientação dessas energias que estão impedindo a gente de conseguir fazer essa mudança. E para isso precisa ter uma ficha de atendimento fraterno, para ter esse atendimento aqui, né? Então isso vocês se informem lá na secretaria como funciona, tá? Então essas leis aqui de causa e efeito, as leis do psiquismo, lei de sintonia vibratória, é o que a gente estuda aqui. A maioria delas estão no Evangelho, né? O Evangelho é um repositório de leis universais. A gente aqui nunca entendeu até agora que o amar ao próximo como a si mesmo é a lei de causa e efeito. Ama o próximo como a ti mesmo, porque tu vai estar no lugar do próximo e vai ser tratado da mesma forma. Aí a gente entende que vale a pena olhar diferente para isso, e não só como se fosse algo bonito, né, para daqui a alguns milênios. É algo necessário para hoje. E assim todas as outras, né? Orar e vigiar, a sintonia vibratória, né? Tudo que a gente vai falar disso hoje, do pensamento, né? Tudo que você se permite ligar pelo pensamento, você vai atrair aquilo. Então tem que tomar muito cuidado com o pensamento. Perdoar 70 vezes 7 vezes, é a lei de causa e efeito. Se alguém está me ofendendo, se ele está conseguindo me ofender, é porque eu permiti isso lá no passado com alguma ação minha. Então eu devo perdoar para me libertar disso. E é difícil a gente conseguir perdoar. Mas quando a gente sabe disso, a gente consegue se esforçar para começar a perdoar.
e buscar ferramentas para que a gente consiga perdoar, porque às vezes é tão difícil, essa emoção que a gente tem, essa raiva é tão grande que é difícil perdoar verdadeiramente. Mas quando você abre um atendimento e vai lá no passado ver que você prejudicou mais ainda aquela pessoa, mais do que ela te prejudicou hoje, aí é a gente que tem que pedir perdão para ela, inverte de figura. E essa lei de causa e efeito está em todas as grandes religiões do mundo, né? Essa ideia que não faças aos outros aquilo que se a ti fosse feito, causar-te-ia dor. Ou amar ao próximo como a si mesmo, né? Então essa ideia principal é uma lei universal. E cada profeta ou cada pessoa que trouxe essa religião aqui para o mundo, trouxe essa ideia de acordo com como aquele povo ia entender essa mensagem, né? Mas a ideia central é a mesma. Então não é uma religião que é melhor que a outra. A melhor religião que existe é aquela que te faz ser uma pessoa melhor, não importa qual. Aqui, para quem nunca veio aqui ainda, é uma ilustração de uma pesquisa do Masaru Emoto, é um pesquisador japonês, que fotografou a cristalização da água. A água, ao começar a se congelar, ela forma cristais de gelo. Então ele, com um equipamento lá, com um microscópio, fotografou essa cristalização e percebeu diferenças da mesma água em contato com vibrações diferentes. Então, a mesma água em contato com um agradecimento e a mesma água em contato com a energia de raiva. E nós somos 70% água, né? Não precisa falar mais nada, né? O que um excesso de raiva pode causar com a gente. E a gente tem raiva do outro e está prejudicando a si mesmo, desestruturando todo o sistema celular nosso, né? Isso também está no assunto da noite de hoje. E basicamente esses atendimentos que a gente citou aqui, essa orientação de influências psíquicas ou espirituais, né, estão no nosso inconsciente. Então, a parte que a gente conhece da gente mesmo é pequena. Aqui ainda está numa proporção maior do que realmente é. É muito menor do que isso aqui. Mas nós temos no nosso espírito, na nossa memória espiritual, o que os psicólogos chamam de inconsciente ou de psiquismo. E isso é que nos influencia mais, porque é uma influência que a gente não sabe de onde vem. O nome já é sugestivo, é inconsciente. A gente não tem consciência disso. Sente apenas o efeito. E aí, às vezes, frente ao pai, que nos ajudou tanto nessa vida, a gente não consegue dar um abraço de agradecimento. E frente à mãe, que às vezes é indiferente, a gente consegue dizer que ama e ter uma afeição sincera por ela. Então, de onde vem isso, né? Então, essas memórias de passado influenciam a nossa vida hoje. E esse trabalho de atendimento acessa cada uma dessas memórias aqui e trata ela, esclarece ela, porque é um ser humano vivo que está ali no nosso inconsciente. Ele só perdeu o corpo, só não tem o corpo físico, mas está ali completo, com emoções, com crenças, com os costumes antigos, né? Porque os costumes foram se alterando, se evoluindo, e eles ainda estão presos nesse costume do passado lá. Isso faz a gente ter preconceitos hoje, e não sabe de onde vem. Então esse texto do estudo de hoje é do livro Seara do Bem, do Divaldo Franco, psicografado através de vários espíritos, né, que passaram essa mensagem para ele. Aqui não diz qual deles foi dessa específica aqui. Mas esse aqui fala da vida mental. A vida mental, ou seja, o que a gente se permite no nosso campo mental, através de pensamentos, através do que a gente conversa, através do que a gente assiste. A vida mental responde pelas atitudes comportamentais, expressando-se em formas de saúde ou doença, conforme o teor vibratório de que se revista. Ou seja, está dizendo que a nossa vida mental pode nos causar saúde ou doença. Olha que forte isso. A causa da nossa doença está no nosso pensamento.
bombardeio de petardos contínuos, portadores de alta energia destrutiva, ou seja, aquela pessoa que está sempre com raiva de alguém, ou do mundo, ou da vida, essa energia de raiva fica vibrando no corpo físico, agindo sobre os tecidos sutis da alma e também do corpo físico, desarticulando as engrenagens do perispírito que reflete no corpo físico e na emoção. As enfermidades de etiologia difícil de ser detectada pela medicina, à exceção dos severos problemas de saúde defluente de reencarnações passadas. Então tem exceção aqui, né? Quando é um karma, né? Quando você traz uma doença, hoje porque lá no passado você não cuidou do teu corpo. Daí não é a causa do teu pensamento hoje, já tem uma causa pretérita. Como viroses, psicoses profundas, mutilações, deficiências traumatizantes, baciloses, idiotias irreversíveis que se gravaram como necessidade provacional ou expiatória. Grande parte dos males que pesam na economia da área do equilíbrio fisiopsíquico decorre da ação da mente desgovernada. Então, tirando essa questão kármica, decorre isso da ação da mente desgovernada, ou seja, aquela que não está vigiando no que está se passando no seu campo mental. Sujeita à indisciplina de conduta e, sobretudo, rebelde, fixada aos caprichos das paixões mais primitivas. Se tiverem alguma observação, alguma pergunta, podem falar, tá? O meu objetivo aqui não é passar material, e sim poder tirar o máximo de dúvidas possíveis de vocês. É natural e justo que a descarga mental desagregadora lançada contra alguém, ou seja, uma raiva que você sente de outra pessoa, primeiramente vai atingir os equipamentos que lhe sustentam a onda emissora, ou seja, eu tendo raiva, vibrando raiva de alguém, eu sou o primeiro prejudicado. Tem uma analogia interessante, não sei se é da filosofia oriental, mas que diz o seguinte: você ficar com raiva de alguém é você ter uma pedra ou um carvão em chamas na tua mão e acertar o outro a uns 10 metros de distância, jogar nele, né? O outro vai ter tempo de se esquivar, né? Mas a tua mão vai ficar queimada. Ou seja, nós somos os maiores prejudicados quando a gente se permite levar por essas energias deletérias, né? Acumulando cargas deletérias, desconjuntam-se os delicados tecidos sustentados pela energia, ocasionando os desastres no campo da inarmonia propiciador de distúrbios variados e contaminações compreensíveis. Ou seja, essa energia que eu me permito vibrar de raiva, de mágoa, não precisa ser só raiva, mágoa de alguém que fez algo para mim, o melindre, né? De que eu não fui reconhecido. Se eu fico remoendo isso, o nosso corpo físico ele tem um sistema autônomo, né? de manter a vida, manter a saúde. Ou seja, da reprodução celular, né? A cada 7 anos a gente tem um corpo novo, né? Todas as células já se renovaram, né? E alguns tecidos é bem mais rápida essa renovação, outros mais lentos, mas existe um mecanismo que mantém a nossa vida, a nossa saúde. E essa energia de mágoa, de raiva que a gente se permite sentir, ela, quando atua de uma forma contínua, quando a gente se permite ficar com essa energia por muito tempo, ela vai desestruturando esse mecanismo autônomo de sustentação da vida. E aí as células perdem esse mecanismo automático de reprodução e começa a gerar um câncer, né? Que é uma reprodução sem controle das células. Ou gera outras doenças também, né? Ou seja, nós fomos os causadores das nossas doenças, pela falta do orai aqui, e do vigiai principalmente, né? A ação imunológica do organismo desaparece sob a contínua descarga de forças perniciosas, né? Então, quando é contínuo, quando a gente se compraz nisso, né? Naquela energia de raiva, de ficar torcendo para que o outro se dá mal, né? Para que você tenha essa vingança, né? De ver o outro sofrendo, né? Abrindo espaço
para as calamidades físicas e psicológicas. Não só físicas, psicológicas também, né? Você vai desestruturando o teu campo mental também, né? Você está viciado num pensamento de vingança, de querer ver o outro se dar mal, e você vai atraindo esse tipo de pensamento do teu próprio inconsciente, não é nem de fora. E de fora também, você acaba se ligando a nuvens de formas de pensamento que têm a mesma vibração, né? E isso a gente vê, agora está mais fraco, ainda mais antes de 2014, né? Quando tem Copa do Mundo, né? Mesmo quem não gosta de futebol quer assistir os jogos, né? Porque está toda a nação envolvida naquilo. Gera uma forma, pensamento nacional em torno do jogo e é gostoso você assistir as partidas, né? Quando não perde de 7-1, né? Mas, em geral, a gente sente essa energia de toda a nação, né? Eu sinto isso também quando eu estou assistindo um filme. Quando é um filme em canal aberto, que tem mais pessoas assistindo, porque é o mesmo horário, né? Pelo menos eu sinto uma vibração diferente ao assistir o filme, porque você está se ligando a todas as outras pessoas que também estão focadas naquele filme. Se ele te passa uma energia boa, né? E diferente do mesmo filme que eu estou vendo lá no Netflix, que eu escolho quando eu vou assistir, né? É diferente a forma de como a gente se sente durante o filme, se tem mais pessoas assistindo junto ou não, né? Relacionemos algumas ocorrências. A impetuosidade bloqueia a razão e desarticula o sistema nervoso central. Então, impetuosidade prejudica o teu sistema nervoso. A queixa e o azedume emitem ondas pessimistas que sobrecarregam os sistemas de comunicação, produzindo envenenamento mental. A ira, a raiva obnubila o discernimento e produz disfunções gastrointestinais pelos tóxicos que lança na organização biológica. Então, problema de estômago geralmente é raiva que você tem ali, né? Tá engolindo essa raiva e prejudica fisicamente o teu corpo. Se não tem causa nessa vida, pode abrir um atendimento que tem no passado. Você lá no passado, por ter se permitido deixar levar por uma energia de raiva, você danificou o teu corpo espiritual e é ele que preside a formação do novo corpo, né? Então o novo corpo vai vir prejudicado nessa área também. A mágoa enlouquece em razão de produzir fixações que se transformam em monoideísmo avassalador. Então você deixa de viver, você fica só remoendo aquela mágoa. A vida passa, você perde esse corpo e ainda está. Por que fizeram isso comigo, né? Por que eu? E quando a gente entende que existem leis universais que regem a nossa vida, fica mais fácil de você deixar para lá, de você perdoar, de você não se deixar melindrar por situações. A gente entende que isso aqui é uma escola, a gente está aqui para aprender a viver, para aprender a respeitar o outro, principalmente o outro que é diferente da gente, que pensa diferente, que vive diferente. Esse é o que Deus colocou no nosso lado para a gente aprender. E geralmente quando Ele está do nosso lado e nos incomoda, a gente tem um dedinho de participação dele ser desse jeito. Então a gente encontra em atendimentos, a mãe vem aqui desesperada porque o filho está com quase 50 anos e está morando com ela ainda. E ela sustentando ele. Aí você abre um atendimento, lá no passado ela dizia que ele não precisava trabalhar, que isso era coisa dos empregados, né? Então ela causou isso lá no passado. Não ensinou ele a trabalhar, agora ele está na saia dela, né? Então tudo que nos incomoda, que a gente acha que está nos prejudicando, se está ali é um chamado de atenção para algo que precisa ser revisto. A insatisfação, e isso a gente tem muito, né? A gente acha que podia ter nascido num país melhor, num lugar melhor, podia estar num emprego melhor, podia ter uma casa melhor, né? Podia estar numa família melhor. E isso gera essa insatisfação e perturba o senso de observação e afeta o ritmo circulatório, promovendo quadros depressivos ou excitantes e prejudiciais.
O ciúme enceguece e desencadeia disritmias emocionais pela tensão que domina os neurônios condutores do pensamento. A maledicência, falar mal das pessoas, incorpora a calúnia e ambas desorganizam a escala de valores, aumentando os estímulos no aparelho endócrino que se exaure. A ansiedade e o medo desestruturam o edifício celular, dando margem a distonias complexas. A vingança, sob qualquer aspecto agasalhada, corrói os sentimentos, qual ácido destruidor, abrindo brechas para a amargura, o suicídio e a alucinação. Não nos referimos aos componentes obsessivos por desnecessário, que tais atitudes facultam por sintonia. Então, esse suicídio aqui, ele não está falando de uma obsessão espiritual, psíquica que você tenha, né? Mas sim por agasalhar esse sentimento de vingança, né? Vários tipos de câncer, alergias e infecções na esfera física, e neuroses, esquizofrenias e psicoses, então tanto físico quanto psiquiátrica, né? Ou na faixa psíquica, tem as suas gêneses no comportamento mental e nos seus efeitos morais. Então, basicamente, ele está dizendo que todas as nossas dificuldades têm causa aí, se não nessa vida, em outra. Então, a gente não pode reclamar do que está vivendo. É o somatório, é o resultado do que a gente fez até agora. E se algo está ruim, está aí para nos chamar a atenção. Olha para isso, resolve. Vê a causa, muda o hábito ou a ação que causou aquela dificuldade. Porque não adianta só a gente querer tirar com a mão e continuar com a mesma atitude, né? Se você quer que isso aqui funcione, você precisa mudar a causa primeiro. Uma pessoa que lá no passado foi corrupta e agora está em algum trabalho que envolve confiança, né? Negociação, quem está do outro lado sente essa energia da corrupção e não se sente confiável, não sente que você é confiável, né? Então não adianta essa pessoa querer vir aqui e tirar esse aspecto do passado se ela ainda gosta de passar a perna nas pessoas. Não funciona. A pessoa precisa querer mudar, ser honesta. Aí sim o atendimento funciona. A ação dos medicamentos e de várias psicoterapias, por não alcançarem os centros mentais geradores do mau comportamento, tornam-se inócuos, quando não constitui sobrecarga nos órgãos encarregados dos fenômenos de assimilação e de eliminação. Ele está dizendo que a medicina, ou até mesmo as psicoterapias, que não acessam essa causa aí de passado, não tem um efeito real, né? Pode até ter um alívio. E isso na psiquiatria, não, na psicologia a gente percebe bastante, né? Nas reuniões aqui que a gente tem da AME, né? Então tem várias psicólogas aqui, que quando a mesma psicoterapia, né, aplicada para vários pacientes, em uns dá certo, em outros não. Por quê? Aquele que dá certo, essa psicoterapia, ela permite então extravasar essa energia acumulada do inconsciente, né? Então, quando a pessoa agora já mudou, está querendo essa mudança, funciona. Mas quando ainda tem algo impedindo essa mudança, tem algum resgate envolvido, não adianta. Não funciona. O medicamento pode até medicar, aí vai dizer que resolveu. Não, mas se parar de medicar, volta o sintoma, né? Então quer dizer que está ali por resolver ainda. Então, o que ele alerta aqui, então precisa alcançar os centros mentais geradores, né, desse mau comportamento. Ou seja, esse passado que a gente não tem acesso agora, que se chama inconsciente. Então, o que ele está dizendo aqui, que não é um obsessor que está prejudicando a nossa vida. Somos nós mesmos. A gente não precisa de obsessor. E o que até então se tratava como obsessor era por desconhecimento que aquela consciência ali era um passado nosso ou de algum familiar nosso que está cobrando algo, né? Então, uma vida passada do meu filho agora consegue acessar o meu campo psíquico porque eu o prejudiquei lá no passado. E quando você traz isso para esclarecimento, mostra para ele, olha, ele já te devolveu a vida,
está te ajudando nessa existência, né, a devolver aquilo que ele te tirou, aí essa consciência consegue parar de prejudicar, né, energeticamente a outra pessoa. Né? Mas não é o obsessor que está ali fora, é o próprio familiar. Está debaixo do mesmo teto. Compreensível, portanto, que as construções positivas do bem, ou seja, a mudança, né? O cultivo das virtudes evangélicas produzam quadros de saúde e bem-estar pelos estímulos e recursos que oferecem a organização fisiopsíquica do homem. Então, o remédio está aqui, né? Você precisa ter construções positivas do bem e cultivo das virtudes, que é a reforma íntima que a doutrina espírita tanto fala, né? Mantém-te equilibrado a qualquer preço. Olha aqui, a qualquer preço. Quer dizer que vale a pena a gente se esforçar, ao máximo, para que não pagues o preço da culpa. Sê discreto e aprende a superar-te. Vence os pequenos problemas e percalços com dignidade, a fim de superares os grandes desafios da vida com honradez. O que